Hoje nós estamos, portanto, para mais uma palestra com a nossa irmã Sueli. Vamos fazer a prece e iniciarmos os nossos trabalhos. Queridos amigos espirituais que aqui nos ajudam, que aqui participam conosco, por estarmos bem intencionados, por estarmos vindo aqui buscar informações, nós agradecemos em nome de Deus esta oportunidade. E que a nossa irmã Sueli possa desenvolver o seu tema de uma forma bastante agradável, bastante lúcida, compreensiva, como sempre, para que todos nós, ajudados aqui, inspirados pelos bons espíritos, tirarmos o máximo proveito desse momento em que aqui estivermos reunidos, estudando as leis de Deus através da doutrina espírita. Muito obrigado a todos vocês, queridos amigos espirituais, e que em nome de Deus a nossa irmã possa iniciar a sua palestra. Que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa tarde a todos nós. Vamos para a nossa tarefa de aprendizado, né? Aliás, não é só aqui que a gente aprende o tempo inteiro. As lições vêm de todos os lados, de todos os cantos, por conta de quem a gente menos espera. Mas esse momento aqui é o momento que a gente se reúne e tem essa função, né, de estudar. De repente, se a gente não estivesse aqui, poderíamos, nesse momento, não estar estudando a doutrina espírita, né? Então, é um momento muito bom, onde nós nos reunimos com os encarnados e com os desencarnados. Eu quis aproveitar o momento, que é sempre assim, todo ano a gente fala a mesma coisa, e é fato isso. Esse mês a gente fica mais emotivo, mais manso, a gente até que se aproxima um pouquinho das bem-aventuranças, né, de Jesus, do Sermão do Monte. Aquele Sermão do Monte, eu até ia trazê-lo para a gente analisar bem aqui, mas não dá tempo. São várias, né, são 7 bem-aventuranças acrescidas de outras 2 que complementam, né, que fecham ali o quadro do ensinamento, ficando outras lições ligadas a essas bem-aventuranças. Mas realmente nessa época, quando aqui nem elas não estão aqui relacionadas, eu tinha relacionado, até eu falei com ele que eu separei o que queria e trouxe o que não queria, porque fica tudo muito perto assim, né, na hora eu escolhendo as coisas, e acaba que fica o resumo delas ficou lá em casa, mas tudo bem. Aqui nós temos algumas, ó, bem-aventurados aflitos, né, porque deles é o reino de Deus, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pobreza no sentido de humildade. Bem-aventurados os que têm puro coração, né, as pessoas que conseguem se livrar daqueles sentimentos ruins. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Essas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, e são 7 mais o acréscimo de 2 que a gente sabe que complementam o Sermão do Monte. Mas é interessante que esse foi um dos maiores, né? Uma das maiores pregações de Jesus foi esse Sermão do Monte. Ele só resume toda a mensagem do Mestre, está ali, né? Ele resumiu os mandamentos em 2, né? Aqueles 10 mandamentos que a gente não memoriza. Eu acho porque não convém muito, né? Porque memorizar 10 cores não é muito difícil, né? Memoriza-se músicas enormes, poemas enormes, a gente memoriza tanta coisa que a gente, né? E que seriam 10 mandamentos, uma coisinha assim, que inclusive esses têm até aqui relacionado aqui, esses mandamentos, é tão pouco. Kardec, inclusive, quando o primeiro, ele até resumiu muito, né, porque é muito grande. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomarás o nome do Senhor
teu Deus, né, em vão, lembrar-te de santificar o sábado, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não desejarás a mulher do próximo. Desde quando isso é muito para memorizar? Não é, mas a gente não memoriza. Né? Se de repente alguém chega e fala assim, aí, quais são os 10 mandamentos? Fala aí. A pessoa, eu, por exemplo, eu ia ter que pensar, eu ia ter que ficar buscando aqui e talvez errasse, não falasse todos, e é pouco, mas isso aí é porque às vezes não nos convém memorizar isso, porque isso estando aqui, fácil de ser acessado, né, num arquivo assim, digamos, numa linguagem aí da informática, num atalho, bem rápido, é fácil ver, a gente não quer, porque tem hora que a gente não quer aquele mandamento ali, não quer cumprir. Então realmente Jesus, sabendo disso, sabia muito melhor do que nós, que realmente isso aí é muito para memorizar, né? Resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não tem como a pessoa não memorizar, mas a gente fala tão rápido, eu acho que é para a gente não pensar muito a respeito, né? É para a gente não pensar muito a respeito nesse resumo aí. Então ali está resumida toda a mensagem do mestre. Ali, nesse resumo aí, nessa síntese dos 10 mandamentos em 2, está toda a mensagem dele ali. Aliás, a mensagem inteira do evangelho está numa palavra só, num verbo, no afirmativo. Ama. Né? No imperativo afirmativo, está tudo aí. Isso resume todo o evangelho, toda a mensagem de Jesus, resume tudo aí, no verbo amar. Mas é aquela história, como nós somos inferiores, o nosso amor até existe, mas é condicional, não é? Ele é de acordo com as nossas conveniências. Então, quando Jesus fez o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ali ele fechou toda a sua mensagem. Ele disse nessas bem-aventuranças tudo que deveríamos ser para que a gente alcançasse o reino de Deus, que está dentro de nós, não está em lugar nenhum especial, está dentro de cada um de nós. Mas para a gente encontrar esse reino, não é? É a paz. O reino é a paz. Para isso a gente tem que ser brando e pacífico, pobre de espírito no sentido de ser humilde, misericordioso. Então são 7 as bem-aventuranças, e cada uma delas com essas virtudes, todas. Né? Então nós sabemos que isso é o que vai nos levar a ter a paz, que é o reino de Deus, que está dentro de nós, não está em lugar nenhum. Não seria justo, né, Deus colocar o reino dele num lugar pouco acessível, mas pior que ele colocou mesmo num lugar pouco acessível. Porque o lugar que a gente menos acessa é dentro de nós mesmos. A gente não gosta de olhar. A gente não quer ver, porque tem tanta coisa que a gente não vai gostar, né? Tem tanta coisa que a gente vai reprovar, e tem tanta coisa errada que nós vamos aprovar. Esse é o pior medo é esse. Não é o que a gente vai reprovar, é o que está lá que nós deveríamos reprovar e nós não vamos, porque nos convém por causa da nossa inferioridade. Então a importância desse aniversário de Jesus, né, desse Natal, como a gente sempre fala, não é a data, porque ele nem nasceu nessa época do ano, né? Pela história ele nasceu ao mais próximo, né, que não tem registro, mas o mais próximo para o nascimento de Cristo, dependendo aí de certas referências e relações feitas pela história, foi lá por abril, mais ou menos,
mas essa festa é por conta do término das festas pagãs, que veio essa festa, né, para comemorar essa fraternidade, esse amor, a solidariedade, tudo. Então, isso que realmente importa. Então, a importância dessa época é trazer a mensagem dele à tona para a gente, porque ela está em nós. Nós não estamos num nível de evolução que a gente não saiba, que a gente não conheça a mensagem dele. Não estamos nessa fase, já passamos dela, a gente conhece, a gente sabe. Mas da mesma maneira que aquela criança que está sujinha, que chegou da escola e não quer tomar banho, que acha que está limpo, nós estamos sujinhos, imorais e achamos que estamos limpos. Então, a gente não lembra da mensagem de Jesus que pode nos ajudar. E aí, nessa época, queiramos ou não, ela vem à tona. Aí dá às vezes aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa ruim, que tem gente que fala que gostaria de dormir e acordar só quando passasse tudo isso. Mas isso realmente é o conflito que nós vivemos. É a mensagem do mestre, a proposta do evangelho versus a realidade da nossa vida, da nossa atitude, da vida que a gente leva. E isso nos faz mal, porque a gente sabe que não vive de acordo, que não faz as coisas como deveria ser feita. A gente não consegue amar o próximo como nós nos amamos, mas Jesus sabe disso, que nós não estamos ainda com essa bola toda, né? Ele sabe que a gente está caminhando, mas nós vamos conseguir, com certeza, porque a evolução, a lei da evolução é uma lei divina, e ela não é derrogada. Então nós vamos chegar a esse ponto que o mestre veio exemplificar. Ele fez questão de vir, ele poderia não ter vindo, ele ia continuar mandando outros espíritos de sua confiança para nos despertar. E não precisa ser gente letrada, qualificada, muito informada. Às vezes, naquele jardineiro que a gente tem na nossa casa, está ali um mensageiro. Pode nos ensinar muitas coisas, pode nos mostrar o que é um amor incondicional. As lições vêm de todos os lados, E Deus aproveita sempre aquilo que mais nos toca, aquilo que mais nos faz observar, né, onde nós poderemos realmente aprender. O bom mestre, ele não tem uma forma de ensinar para todos os seus alunos. Ele tem métodos particulares, relativos a cada um. Ele ensina de uma forma, o outro ele já usa um outro método. Esse é o grande mestre. Jesus é o maior de todos os mestres, né? Eu costumo falar que, como eu amo o reino dos animais, né, que as minhas grandes lições vêm dos cães, que são os meus preferidos, né? E vem mesmo, né? E vem porque quem lida é que vê. Ali a gente aprende muita coisa, não é? Aquela alegria que eles têm de viver, estão sempre dispostos, com aquela carinha feliz, né? Tudo agrada. Se a gente deixa eles de inteirinho sozinhos, quando a gente chega, eles vêm tão agradecidos, tão felizes porque a gente chegou, e a gente às vezes deixou eles lá o dia inteiro, às vezes até um fim de semana inteiro, como algumas pessoas deixam. Então eles não têm rancor, eles não têm raiva, quer dizer, isso são ensinamentos, né, que a gente vai tendo no dia a dia, aquela carinha alegre, né? Nunca recusam um passeiozinho, estão sempre agradecendo, sendo muito gratos. Então são formas de aprendizado, né? Como a gente aprende muito com as crianças, que também são assim, até que a gente cause mal a elas, né? Até que nós corrompamos as crianças, que a gente faz, muito isso, elas também são assim, puras. Por isso que Jesus falou: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque criança, não é que ela seja pura, ela está numa fase de pureza, porque o espírito ainda não despertou, é um espírito milenar, pode ter ali um espírito bastante comprometido, mas naquela primeira fase da infância, ela não sabe ainda manifestar nenhuma maldade, nada disso. Então, ela é pura.
ela também é agradecida. Quando a gente começa a corromper com as nossas manias, né? Quando a gente começa assim, olha, come tudo, hein? Come tudo que a mamãe só vai gostar de você se você comer tudinho, se você estudar, aí a gente já começa a corromper. A criança que era puro amor passa a conhecer o amor condicional. Ela só vai gostar de mim se eu comer. Então ela passa a agir dessa maneira também com as outras pessoas. Mas até que a gente faça assim, um monte de besteira com elas, elas também são puras, são lindas, são agradáveis, são agradecidas. É tudo de bom, né? Então a gente estraga as crianças. Uma criança, se a gente tira a roupinha que ela usa e bota, por exemplo, uma roupinha igual para todas, joga aquela criança num parque, todo mundo igual, com a mesma roupinha, ninguém distingue se tem dinheiro, se não tem, qual é a idade, qual que não é. Eles se juntam, eles vão brincar, eles têm uma alegria, né? Parecem realmente os pássaros, né? Quando Jesus pediu que a gente observasse as aves do céu. Elas alegres, elas brincam, elas interagem. Depois que a gente começa a falar, olha, não brinca com fulano, que fulano é isso e aquilo, aí pronto, começa a corromper. Então nós somos os grandes responsáveis por muitas coisas que a gente provoca nas outras pessoas, né? Que estão sob a nossa responsabilidade, e até os que não estão, mas que muitas vezes nos têm como com alguma consideração, acha que a gente sabe alguma coisa, a gente também causa muita influência. Bem, nós escolhemos essa coisa toda aí, essa mensagem do mestre para a nossa tarde, que não é nova, inclusive esse texto já veio para cá, mas nada é tão velho que não tenha que ser relembrado por nós, né? A gente está sempre precisando que alguém nos diga o que a gente já sabe que tem que fazer, como aquela criança, tá sujinha, chegou da escola, ela sabe que ela tem que tomar banho, mas ela acha que ela está limpa. Para ela não precisa. Então a gente tem que estar sempre lembrando a ela que ela tem que tomar banho, que ela tem que se cuidar. Da mesma maneira que nós também temos sempre que ser lembrados das nossas responsabilidades com o próximo, com a solidariedade, com a compaixão, com o amor, com tudo. Então nós trouxemos um texto já conhecido, mas vale a pena lembrar. Quando Jesus pregava na Judeia, terminando seu trabalho ali, voltou para a Galileia, mas não voltou pelo caminho mais fácil, pelo caminho que normalmente ele fazia, que era ao longo do Rio Jordão. Ele atravessou a Samaria, que era uma região hostil aos nazarenos. A Samaria era uma região bastante hostil. Muito para os galileus, claro, né? Como disse João, era-lhe necessário passar pela Samaria. Ele tinha algo a fazer lá. Ele tinha uma lição a dar ali na Samaria. Então, debaixo de um sol abrasador, perto de meio-dia, sentou-se junto a um poço. Uma mulher aproximou-se. Jesus lhe pediu água. Ficou surpresa, percebendo que era galileu pelo sotaque. Ela ficou surpresa porque os galileus não falavam com os samaritanos, muito menos um homem com uma samaritana. Aí ela fala, como sendo tu galileu me pedes de beber? A mim que sou mulher samaritana. Jesus disse, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu terias pedido e eu te daria água viva. Senhor, não tens com que tirar a água do poço, que é muito fundo. De onde tens então essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó? Porque Jacó era o pai do povo, né, de todo o povo judeu. Maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu, assim como seus filhos e seus rebanhos. És tu maior do que ele? Jesus respondeu, quem bebe desta água tornará a ter sede, que era a água do poço, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a
a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para toda a vida eterna. Então, era a mensagem do mestre, né? A essência do seu ensinamento. Jesus usa de simbolismo como elemento de fixação da vida. Tudo que a gente põe uma história, tudo que a gente faz uma ilustração, é um recurso didático valioso, porque fixa. Porque quando a história é fácil de ser lembrada, e quando ouve a história, quando lembra da história, lembra da mensagem. Por isso que Jesus falava por parábola o tempo todo. Eram alegorias que faziam que a pessoa despertasse, raciocinasse, buscasse a essência daquele ensinamento no seu ponto de vista. Isso era importante, quer dizer, da forma como cada um podia compreender a sua mensagem. Jesus, usando desse simbolismo, ele comparou a água que ele daria com aquela sede maior que nós temos, né? Qual a sede mais abrasadora que nós podemos ter, né? A sede de paz. Essa é a mais abrasadora de todas as sedes. Essa daí não passa com a água material, né? Então ele fez uma comparação samaritana que ele daria a água viva, que traria para ela a paz, que seria a melhor de todas as águas, que abrandaria a pior de todas as sedes. A paz é o tempero da vida. Sem ela fica complicado viver. Ninguém vive. A pessoa que não tem paz, ela adoece, ela fica infernizada, ela não dorme, ela não se alimenta. Se ela não tiver paz, ela não faz nada de bom para ela. Pelo contrário, ela só vai piorar a situação de dor e sofrimento que ela se encontra. Depressões, angústias, tensões, temores, ansiedades, tudo isso tem origem comum na sede de paz. Quando surge uma doença, e a gente considera isso, assim, no nosso ponto de vista, uma das piores situações, porque tudo a gente pode contornar, tudo a gente pode controlar, mas a doença, ela foge ao nosso controle. Nós podemos controlar uma alimentação, a gente pode controlar um conflito familiar, a gente pode fazer muito, fazendo a nossa parte, pelo menos aquilo que nos cabe. Mas a doença, a gente só pode seguir normas de tratamento. Mas a gente não tem o controle disso aí, né? A gente está doente e pronto. Então, ali começa a insegurança, o temor, diminuindo a nossa energia, capaz de fazer que a gente reaja muito bem a um tratamento. Para saciar essa sede, as pessoas fazem da existência uma interminável peregrinação a variados poços. Poços do conforto, poços do poder, poços da riqueza, poços da segurança, né? Achando que isso vai aplacar a nossa sede, né? A pior delas, que é a sede de paz. Mas a gente, de poço em poço, de experiência em experiência, constata que essas águas não saciam. Não saciam. A sede permanece, não raro mais abrasadora, tornando mais inquieto ainda o nosso coração. Principalmente, né, quando uma pessoa tem muito poder e tem muita riqueza, e ela não está em paz, e ela percebe que todo o poder e toda a riqueza não a ajudam a conseguir paz. Ela fica pior, a sede aumenta, porque ela não se conforma. Ela não tem pobreza de espírito no sentido que Jesus falou, não é humilde, não consegue aceitar. Se tem poder e tem riqueza, porque ela não tem paz, então acumula mais ainda essa sede abrasadora da paz, né? Só há uma fonte capaz de saciar a nossa sede, a sede de paz. A fonte de água viva oferecida por Jesus. A sua mensagem, né? Adquirirmos as virtudes que ele coloca lá nas bem-aventuranças, tornarmos-nos mais brandos, mais pacíficos, mais humildes,
né, mais misericordiosos, menos bélicos, menos arrogantes, porque isso tudo nos faz sofrer muito, porque a gente não se conforma, né, com as situações que se apresentam para a gente, quando a gente acha que a gente é muito bom nisso, pode resolver, mas nós não estamos no controle de tudo. A única coisa que a gente pode controlar é a nós mesmos. Isso a gente pode, mas aí a gente não quer, porque muitas vezes não nos convém. Brota essa água viva, cristalina, de seus sentimentos, a nos oferecer uma perspectiva de vida mais nobre, mais bela, mais digna, marcada pelos valores do bem e da virtude. Quando nós atendemos aquelas bem-aventuranças, aqueles conselhos do Mestre, em nos tornarmos melhores, em nos tornarmos mais pacíficos, mais humildes, isso tudo vai nos dar uma qualidade de vida muito boa, muito mais digna, muito mais bela, né, marcada por valores muito mais verdadeiros. Embora a maioria procure as religiões, leem o Evangelho, procurem Jesus, continuam sedentos, porque pode procurar, mas não procura como deveria. É aquela questão do conhecimento e da sabedoria que nós abordamos aqui num domingo desse aí. Não adianta a gente ter muito conhecimento se não temos sabedoria para colocar esse conhecimento em prática. Não adianta eu saber que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu não tenho sabedoria para usar isso. Se eu não converto isso aí numa atividade, numa atitude na minha vida. Então, realmente, a gente tem um poço ali do lado e está morrendo de sede. Ou melhor, tem o poço em si, mas não busca a água que ele oferece, né? É exatamente isso que responde a essa questão. Quando a gente vê tantas pessoas procurando religiões e continuam sedentas, então será que Jesus estaria equivocado? Será que não é esse o caminho? Será que ele não é o caminho, a verdade e a vida? Será que existe outro? Né? Porque as pessoas trilham isso aí, buscam esse conhecimento, mas continuam sedentas. Seria então o Evangelho mais uma ilusão para a gente, mais um poço de ilusão, entre tantos outros que a gente busca? Não, é apenas um manancial negligenciado e incompreendido. Nós podemos ter esse poço em nós, através do conhecimento, mas a gente não tira a água dele, a gente não banha, não busca, não mata a própria sede. Não é? Que adianta um alimento trancado na despensa? É inútil. Pode ter uma despensa enorme, lotada de coisas, mas se ela estiver trancada e a gente não tiver a chave, a gente morre de fome na porta dela. Não pode entrar para comer, vai morrer de fome ali, né? A água da cisterna não sacia a sede se a gente não tiver uma bomba para puxar, ou se a gente não se habilitar a meter um baldinho lá e trazer. Tem uma cisterna enorme cheia. Se a gente não busca, não tira aquela água, vai morrer de sede na boca da cisterna. Então são situações que a gente vai vendo que a gente tem nas mãos e a gente não usa. Um talento desprezado de nada vale para quem o tem. Assim como uma fortuna grande de nada vale para quem não sabe usar, para quem não aproveita, para quem enterra, né, o seu ouro, como aquele casinho que eu contei, que ele ficou com medo de ser roubado. Aí ele vendeu tudo e transformou em barras de ouro e enterrou. E todo dia ele ia para lá, ficar ali sentado em cima de onde ele tinha enterrado o ouro. E aí um amigo do alheio quis saber o que tanto ele fazia toda tarde sentado em cima de um lugar lá. Aí ele falou, eu vou cavar para ver o que tem aqui, porque fulano vem todo dia para cá. Aí achou ouro e levou. O que ele mais temia. Aí ele ficou desesperado, o amigo falou, para que você tinha isso? Nunca te valeu de nada. Você enterrou, você ia morrer em cima dele, enterrado. Aí ele nunca te serviu para nada. Então, de repente, vai servir para quem roubou.
né? Então são aqueles talentos, são as coisas que a gente possui e que a gente não usa. É igual roupa dentro de armário. A gente espera emagrecer para entrar nela. Só na próxima encarnação que vai entrar. Quem está com o número 50 não vai entrar num 42, ainda que faça muita dieta, não é? Então, são aquelas coisas que a gente fica lá vendo, que não serve de nada para a gente, mas pode servir para alguém. Então, é melhor a gente fazer aí uma faxina, não só no campo material, quanto também no campo espiritual, né? Afinal, isso implica mudanças drásticas, muito drásticas em nossa vida. A gente vai ter que mexer em tanta coisa, nós vamos ter que mudar tantos conceitos, nós vamos ter que mudar tantos valores, que a gente fica pensando assim, é melhor deixar do jeito que está. Vocês falam que tem reencarnação, na próxima eu melhoro. Quando será a próxima, né? Quem sabe? Nem sempre nós estamos dispostos a efetuar o quê? Efetuar mudanças radicais, né? Não precisamos ser religiosos, ninguém precisa ser religioso. Precisamos ser cristãos. Essa palavra, ela significa aquele que conduz. Cristo é isso. O nome dele é Jesus, né? O nome dele é Jesus, com o qual ele foi batizado. Mas Cristo ele ganhou, anexado ao nome dele, quando ele começou a pregar e conduzir almas, ser um pastor de almas. Então a gente não precisa ser uma pessoa religiosa, né, que professa, que prega, né? Não precisa ser isso, basta ser cristão. Se fosse assim, aqueles que não têm religião, os ateus, ninguém ia estar salvo. Não precisa, a gente tem que ser cristão, a gente tem que fazer a nossa parte. Aquele que conduz, fazer o bem, ser solidário, ter amor ao próximo, isso que vai nos salvar. Nem ostentar uma crença a gente precisa, porque dependendo da nossa conduta social, a gente até mancha a crença que a gente prega. Porque dependendo da conduta que a gente está tendo, o outro fala assim, fulano é espírita e faz isso, a gente até mancha. O espiritismo não tem nada com isso não, mas a gente associa, não é? Então quando a gente sustenta uma crença, a gente tem que pelo menos fazer o máximo para se aproximar dos seus ensinamentos, porque a gente acaba denegrindo a imagem da nossa crença com as atitudes que a gente toma. O que nós, na verdade, precisamos é vivenciar uma fé sincera. Isso não precisa ser crente para isso. Quando eu digo crente, eu digo crer em Deus, em Jesus, né? Superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. É fazer a nossa salvação, a salvação de nós mesmos, das nossas inferioridades, das nossas paixões, para que a gente possa ter o nosso coração como um templo eterno, como alguém que possa se aproximar do outro e levar coisa boa, uma energia boa. Precisamos tomar atitudes que nem sempre nos convém para isso aqui, né? Então há muita mudança a se fazer. Aquilo que todo mundo já sabe, que a gente repete aqui sempre, mas a gente tem sempre que repetir, porque parece que a gente esquece de um segundo para o outro. Perdoar as ofensas, para treinar a indulgência. Superar ambições, para a gente adquirir a simplicidade, que é o que está mais perto da paz e do reino de Deus. E Jesus ilustrou isso com os lírios do campo e com as aves do céu. Ele ilustrou isso, que nós não precisamos de muito, não é? Nós não precisamos de muito, a gente vê isso na natureza, não é? Mais uma vez eu volto aí à questão dos cães, né? O que eles precisam para ser felizes? Uma pessoa que os ame, que os alimente, que dê carinho, que os faça gostar, né, da vida que estão levando. Mesmo assim eles conseguem ser, né? Mesmo assim. Mas isso aí a gente vê que na verdade só depende de cada um de nós. Eliminar o vício,
qualquer vício. A gente acha que vício é alcoolismo, é droga, né? Tóxico. Não é só isso, vício de toda parte. O vício da maledicência, o vício da gula, que pode nos fazer sofrer doenças e morrer mais cedo, partir dessa aí, segundo alguns, para melhor, bem mais cedo. Pois é, eliminar todos os vícios. O vício da ambição, o vício de querer juntar em celeiros, tudo isso é vício. Combater impulsos agressivos. Essa está associada à questão da fraternidade, ajudar o semelhante. Porque quem não combate os seus impulsos agressivos não consegue ajudar o semelhante. Porque não demora muito, ele está com uma agressividade tão grande em cima da pessoa, criticando, né, falando o que ele acha que deveria ser, não consegue ajudar o semelhante. É aquela esmola que humilha, né? Não só a material, quanto também a moral. Não é? A esmola ela não se reduz à parte material. Não é? Então, aquele que não consegue combater seus impulsos agressivos, ele não consegue despertar amor em ninguém, muito menos dar. As pessoas têm medo. As pessoas se subjugam, porque tem medo da reação da pessoa. Então, aquele que não consegue controlar isso, não tem amigo, tem subjugados, tem pessoas que os seguem com medo, mas não são amados, porque ninguém consegue amar uma pessoa que está sempre pronta a botar o dedo na cara do outro, a fisgar o coração do outro, a falar que ele está errado. É muito difícil isso. Então, as pessoas assim são difíceis de conseguir amigos de verdade. Consegue sim aqueles seguidores, né? Mas na verdade não são amigos, porque amigo chega para o outro que é amigo e fala: fulano, você está errado, você não pode fazer isso, você está errado, e não perder a amizade. Agora, fala isso para quem não consegue combater os impulsos agressivos, perde o amigo, né? Ninguém consegue. Tudo isso implica estender a caçamba da vontade ao fundo do poço, girar a carretilha da ação, né, da atitude, para retirar a água e exercitar a iniciativa de sorvê-la. Também não adianta tirar e botar aqui, ó. Se eu não fizer isso aqui, morro de sede, porque ninguém vai vir fazer isso para mim. Eu tenho que tomar, não é? Eu tenho que sorver aquela água. Se não estivermos dispostos a esse esforço, permaneceremos sedentos, mesmo diante do abençoado poço que Jesus nos oferece. Ele oferece. Ele veio exemplificar, ele veio trazer a mensagem por ele mesmo. Pegou um corpo de carne, exemplificou, mostrou, sofreu, falou o que era necessário, mas o seu maior sofrimento não foi ser pregado na cruz, foi ver que a sua mensagem não foi compreendida, como até hoje não é. Se ele viesse hoje, ia ser morto também. Não ia ser morto na cruz, que a gente não tem essa prática, né? Mas ia ser morto aí numa emboscada, num forno de micro-ondas desses aí, que os traficantes usam. Alguma coisa ia acontecer com ele, porque vivo ele também não ficaria, né? A samaritana não entendeu o alcance do que ouvia. Pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir tirá-la daqui. É o que a gente pede nas nossas preces. A gente pede saúde, a gente pede felicidade, a gente pede alegria, mas não mexe uma palha para isso acontecer. A gente agora quer saúde, 2013 vem chegando, né? Então a gente fala: não, eu quero saúde, eu quero alegria, eu quero um emprego melhor. Tá, continua fazendo o que estava fazendo em 2012, se não estava fazendo certo, que não vai ter. Saúde só vai ter se realmente tiver hábitos salutares. Comer menos, comer melhor,
perder o sedentarismo, aí pode ser que ele adquira saúde. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar dessa cultura, né? É cultural a gente achar que a gente tem que pedir essas coisas e Deus tem que dar. Deus não dá nada. Perdão, Deus não dá nada pra gente assim, né? Às vezes eu vejo, estou andando no meu carro, tem um carro da frente. Foi Deus que me deu. Eu fico injuriada com Deus nessa hora, se Ele deu mesmo. Por quê? Porque não me deu. Eu tive que batalhar para comprar um, porque Ele não me deu, não. Ah, mas ela está falando uma heresia ali. Heresia nada. Deus me deu as condições para que eu aproveitasse, através do meu livre-arbítrio, de conquistar o que eu desejo. É bem verdade que nada acontece sem que Ele permita. Tudo que a gente tem foi permitido por Ele, mas não foi dado por Ele. Aquele profissional que se qualificou, aquele universitário que passou no vestibular, graças a Deus, e também a ele, Deus não impediu e ele estudou, e ele se qualificou, foi lá e passou. Então, graças a Ele também. Não é só graças a Deus, não. Não é uma heresia, não. Deus nos dá a bênção da oportunidade. O que Ele nos deu de verdade foi a vida. Imprimiu em nós a sua marca, feitos a sua imagem e semelhança. Colocou em nós todas as sementes para que a gente pudesse cultivar e desenvolver. Né, como aquele bazarzinho que a pessoa chegou e viu lá felicidade, alegria, saúde, aí quis comprar muitos, aí a moça falou, não, mas isso não é vendido, isso é de graça. E melhor ainda, então me dá uma porção de felicidade, de alegria, de saúde. Aí ela veio com um embrulhinho, né, pequenininho assim. Aí ele falou, mas tá tudo aí? Aí ela falou, tá, porque aqui nesse bazar nós só vendemos sementes, o senhor tem que cultivar. E isso Deus nos deu. Essas sementes todas, colocou em nós a sua marca do bem supremo. Agora, nós temos que desenvolver. Toda a mensagem do Mestre, ele exemplificava que nós tínhamos que fazer a nossa parte. Aquilo que nos cabe fazer. Então, quando nós recebemos um bem, quando a gente alcança e conquista um bem, que não é receber, porque Deus não dá prêmio a ninguém, assim como também não castiga, não dá castigo, Ele dá as oportunidades para que a gente possa fazer delas, através do nosso livre-arbítrio, o que a gente quiser com relação a nós. Então, se a gente conquistou um bem, é graças a Deus que permitiu, que nos deu a oportunidade, mas graças a nós que também soubemos aproveitar essas oportunidades. Fizemos a nossa parte. É só o que a gente precisa fazer. Porque esse é o único controle que a gente pode ter. Deus está no controle de tudo, Ele coordena tudo, Ele comanda. Mas a nossa parte nós temos que fazer, porque Ele não fará por nós e ninguém fará. Tanto que os bons espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Os maus sim, porque eles não estão nem aí para o comprometimento que eles estão alcançando. Agora, os bons sabem e não vão interferir. Tanto que eu sempre bato nessa tecla. Se os bons espíritos interferissem no nosso livre-arbítrio, nós não teríamos suicidas no mundo. Porque Deus não ia permitir, os bons espíritos não iam permitir. E por que que acontece? Porque nós temos liberdade. Eles nos ajudam, eles nos intuem, mas eles não nos impedem quando nós estamos determinados. E depois nós vamos responder muito por isso, por causa da lei de causa e efeito. Então é bom a gente entender que Deus não vai nos dar nada em 2013. Não vai dar saúde, não vai dar alegria, não vai dar tristeza, não vai dar dor nem sofrimento. Temos os nossos karmas, as nossas provações e expiações para resgatar, e com certeza Ele vai nos dar muita oportunidade, muita. Como nos dá sempre, todos os dias, todos os momentos. Como nos ensina sempre. Até uma pedra no chão
é uma lição de Jesus, é uma lição de Deus, que se a gente chuta com raiva, nós vamos perder a unha e ainda vamos ferir o dedão. Se a gente não respeitar aquela pedra ali no meio do caminho, né? Então a gente tem que entender que Deus não está lá distribuindo bênçãos e castigos para ninguém. Ele está distribuindo sempre e vai continuar sempre distribuindo. São as oportunidades que Ele vai nos dar sempre da gente alcançar os nossos desejos, as nossas conquistas. Agora, não vamos separar isso aí das nossas expiações e provações. Muitas pessoas se cercam de cuidados, de qualificações e não conseguem. Aí entra a questão kármica. Estão em resgate e não podem ainda usufruir. Aí não houve uma permissão de Deus para que aquilo fosse alcançado por nós, embora a gente tenha feito todos os esforços, tenha feito a nossa parte. Então isso é importante fazer, né, a diferença aí. Na maioria das vezes, somos como a samaritana, pedimos paz, como se isso pudesse ser oferecido como um presente de Deus. Deus não pode nos dar paz. Ele nos ensina a alcançar a paz, atendendo e obedecendo às leis que ele colocou aí para governar todo esse universo, para manter todo esse universo. E todas as vezes que nós desobedecemos regras, nós sofremos e aí nós perdemos a paz. Apesar de nos acharmos religiosos, cristãos, estudar e ler muito sobre os princípios que abraçamos, falta-nos muitas vezes a fé e a convicção. Por quê? Porque não associamos a sabedoria ao conhecimento. Então a gente não sabe o que vai fazer, não é, com aquilo que conhecemos, porque nos falta fé, nos falta convicção. E estamos quase sempre atormentados pelos medos, pelas inseguranças. Por que isso? Né? Por que a gente vai ficar atormentado por medos? Se nós estivermos fazendo a nossa parte, obedecendo a lei, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Porque o que tiver que vir para mim não vai para ninguém. Né? E o que tiver que vir para o outro não vem para mim. Então por que a gente ficar sofrendo por algo que pode ser que nunca aconteça? Isso o medo faz com a gente. Enfraquece a nossa energia, tira a nossa força, para que a gente possa sobreviver diante de uma dor, de uma decepção, de um sofrimento. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Não adianta nada. Não adianta nada. Somos os Damocles modernos. Eu já falei muito sobre esse personagem aqui, né? Damocles. Aquele que era súdito do rei de Corinto e ele queria ser rei. Aí o rei gostava dele e quis que ele tivesse um dia de rei. Deu tudo a ele, com direito a certo, com direito a um banquete, tudo. Ele foi todo feliz. De repente ele olha para cima, tem uma espada pendurada por um fio de crina de cavalo. Pronto, acabou com a alegria dele. Ele não teve mais como festejar aquele dia legal, bacana, né, que o rei deu para ele. Ele começou a se desesperar, perdeu toda a sua alegria por causa do medo e da insegurança, achando que aquela espada fosse cair na cabeça dele. Primeiro, ele sendo o rei, ele poderia ter tirado a espada, porque ninguém impediu. Mas ele deixou ela lá. Ele deixou ela lá e ficou temendo que ela caísse. Por que ele não mandou tirar? É isso que acontece com a gente. Nós estamos com uma espada na cabeça que a gente pode tirar e a gente não tira. Né? Então fica ali sofrendo, com medo, com a insegurança. Muitos passam pela vida inteira com medo de que alguma desgraça aconteça como castigo pelas suas conquistas. Que coisa pavorosa é isso? Por que Deus vai nos castigar? Porque conquistamos algo com a oportunidade que Ele nos deu para essa conquista. Se não fosse para conquistarmos, Ele não permitiria que essa conquista fosse alcançada. Se alcançamos, é porque Ele permitiu. Por que ter medo que Ele vai nos castigar por isso? Isso é falta de compreensão. Isso é uma falta de lógica com esse ser, né, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
Então nós não precisamos viver com espada na nossa cabeça. Nós podemos fazer o que for possível, o que tiver no nosso controle, para tirar. O que pode nos tirar a paz nesse mundo que a gente vive, né? O que pode? Vida difícil e agitada, provações morais e materiais, conflitos familiares, influências espirituais, problemas de saúde. Ora, isso todo mundo tem, desde os primórdios. Toda pessoa tem conflito familiar. E a bem da verdade, tudo isso aqui que pode nos tirar a paz, nós podemos fazer a parte que nos toca para minimizar isso. Para conflitos familiares, a gente pode dar a nossa contribuição, sendo passivo, sendo pacifista, né? Sendo pacífico, como Jesus recomendou, sendo humilde, como ele recomendou, nós podemos minimizar esses conflitos familiares. Provações morais e materiais, a gente tem como minimizar, compreendendo que não estamos nesse mundo para fazer turismo. Problemas de saúde, quantos nós arrumamos pelos nossos excessos, porque a gente não se controla, porque a gente não obedece, não é? Então, tudo isso ainda é culpa da gente, a gente tem como minimizar. Esses tormentos sempre acompanharam a humanidade em plano de prova e expiação e vão continuar. É fundamental reconhecer a dor, a perda, a doença e a dificuldade como parte do processo de viver e conviver. Viver é muito fácil, basta que a gente tenha um princípio vital ali organizando, sustentando a vida orgânica. Agora, conviver é que é o problema, porque aí entra a lei de amor, justiça e caridade, os nossos limites, os nossos deveres, né? Entra tudo isso e isso é complicado. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente. A gente não consegue, porque a gente tem tanto medo, a gente tem tanta insegurança que a gente não consegue viver o momento que a gente está ali tendo no presente. Porque a gente está sempre com medo que amanhã tudo possa terminar, que a gente pode ter uma desgraça, uma dor, e daí? Vamos contornar isso, Porque se está vindo para a gente é porque tem que vir, mas pode ser que não venha. O velho mestre pediu a um jovem que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. O aprendiz disse: ruim, muito ruim. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e a levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal na água do lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Ele bebeu, enquanto a água escorria saborosa ali pelo queixo do aprendiz. O mestre perguntou: qual é o gosto? Ele disse: bom, muito bom. Aí é que está o problema. Você sente o gosto do sal? O jovem falou: não. Aí o mestre sentou-se ao lado do jovem, pegou-se em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que é bom em sua vida, de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Mas quando a gente passa por uma dor, a gente só enxerga ela. O tudo de bom que tem ao lado a gente não vê. Os amigos que nos alimentam, que nos sustentam, a parte espiritual, a gente não vê. A gente não vê nada, a gente só vê o que dói, né? E aí é o sal no copo d'água, né? Na resposta à pergunta 264, os espíritos nos esclarecem que escolhemos as nossas provas que nos servem de expiação, segundo a natureza de nossas faltas, para adiantarmos-nos rapidamente. Então, nós que escolhemos a nossa vida, né? Intuitivamente sabemos que as nossas dores e dissabores têm um objetivo. Não é isso que nos tira a paz, porque a gente sabe, nós que escolhemos, quando nos emancipamos pelo sono, a gente encontra com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor, com outros espíritos que nos elucidam, que nos fazem ver e enxergar, porque estamos passando por aquilo.
Tanto que os antigos diziam que o travesseiro é um excelente companheiro, né, amigo? Pois é, porque a gente bota a cabeça ali e dorme. Aí no dia seguinte, depois de uma conversa com um amigo espiritual, com o nosso anjo guarda, o problemão que era grande passa a ser tão pequenininho, que realmente o travesseiro foi um grande conselheiro, que a gente passa a compreender as coisas, né? Na verdade, o que nos impede de viver em paz são as nossas inferioridades, os nossos vícios, orgulho, egoísmo, ciúme, inveja. Tudo isso nos impede de tomar atitudes acertadas, porque o orgulhoso não toma atitudes acertadas. Assumir responsabilidades, aquele que não tem humildade também não assume. Reconhecer nossos erros, né? As paixões nos impedem dessas coisas. Aceitar atos incoerentes que praticamos. O orgulhoso nunca vai aceitar que está errado, nunca. Por mais que você mostre a ele, ele não consegue ver. Ele só consegue ver o que ele acha, o ponto de vista dele. Ele não consegue ter empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. E reavaliar valores e sentimentos, quando as nossas inferioridades nos impedem de reavaliar os nossos valores e os nossos sentimentos. A gente só consegue isso quando está nas bascas da morte, né? Aí só vai prestar para a próxima encarnação. Precisamos beber da água viva, só ela limpará as nódoas que trazemos em nosso caráter. A água viva é a mensagem de Jesus. Precisamos ser cristãos conscientes no templo, na casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Parece até casamento, né? Pois é, mas a gente precisa ser cristão em todas essas situações. Ser cristão enquanto está tudo bem, dando certo, que a gente está feliz da vida e alegre, isso é fácil. Mas ser cristão na dor, na desgraça, quando se abate sobre a nossa família, que parece que de repente cai uma nuvem negra, né, na nossa família, mas a nuvem passa e o sol volta a brilhar. Tem a musiquinha da arainha, né? Que subia, veio uma chuva forte e a derrubou. Mas a chuva passou, o sol já vem surgindo e a arainha continua a subir. Nada dura para sempre. A tempestade passa e o sol volta, né? E a desgraça que ela fizer vai depender da maneira como nós encararmos aquilo tudo, né? Anormal é não ser bom. Não é mostrar que é bom. É provar a si próprio que se esforça para ser bom. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou benevolente, que eu sou boazinha. Não, eu tenho que provar isso para mim, né? Para mim. Porque ser bom é dever de todos nós. Deve ser um estado normal do homem consciente. Não ser bom é que é anormal. Os direitos naturais do homem lhe garantem a possibilidade de quê? De tomar decisões, de errar, de aprender, de crescer, de mudar e de julgar a si mesmo. A gente aprende com os nossos erros, a gente só não pode ficar errando, né? Toda a vida ali o mesmo ponto. Mas a gente aprende com os erros, né? A gente aprende se julgando. A liberdade é condição necessária da alma humana, porque sem ela não poderia construir o seu próprio destino. É um livre-arbítrio. Embora limitada às condições, né, da vida, às provações e expiações, nós temos muita liberdade para agir. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade, que faz sua moralidade. Uma pessoa irresponsável, ela não tem, ela é imoral, né? Ela não consegue coordenar essas coisas. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Aí é que vem a importância do remorso. Quando o remorso bate, é a consciência mostrando: você errou, você não devia ter feito isso. Aí a gente ainda tenta fazer de conta que a outra pessoa mereceu. Ah, mas fulano que provocou essa situação. A gente ainda tenta, mas a consciência bate em cima e fala: você não podia ter feito isso, né? Então a pessoa tem remorso. É ela, a consciência, que vai determinar o nosso estado de paz. Se ela não estiver em paz, a gente não consegue alcançar isso, né? Precisamos da água viva para saciar a nossa sede de paz. Mas a gente não liga para isso, né? Até na outra palestra a gente falou sobre a síndrome de Marta. Se preocupa com as coisas do mundo, mas deixa as coisas do espírito. Enquanto Maria
sorvia a água viva de Jesus, Marta ficava lá cuidando dos afazeres da casa, perdendo uma oportunidade valiosa de aprendizado. A gente precisa ficar bom, né, se curar dessa síndrome de Marta. O Espiritismo nos faz beber dessa água viva quando nos ensina a fé raciocinada, mostrando a razão da dor, do sofrimento e a evolução através da reencarnação. Mas eu preciso entender essa tal de reencarnação. Eu preciso entender que a reencarnação é para eu me reajustar, que eu vou trazer do passado contas a acertar, que eu vou trazer do passado várias situações de dor e sofrimento para que eu possa resgatar o meu passado delituoso. Eu preciso entender isso. Eu não vou reencarnar para vir para cá fazer turismo. Ninguém está aqui, né, para passear. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Então a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, é a pena de talião aplicada por Deus. Quando Jesus, então, nos mostrou a sua boa nova, ele disse, e a gente repete muito, eu tenho repetido muito isso aqui, e vale a pena. Bem, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse foi o anúncio do Mestre, aos homens de boa vontade. Ele não veio trazer paz à terra a todos os homens, não. Só aqueles que fazem a sua parte, que compreendem a sua mensagem, aos homens de boa vontade. Ter boa vontade para fazer a sua reforma íntima. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não adianta ser reencarnacionista se a gente não vê a reencarnação por esse lado, né, como uma oportunidade de reajuste. Jesus, encerrando o seu diálogo com a samaritana, disse: mulher, crede-me, virá a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Em espírito é uma busca interior, ouvi-lo na intimidade do ser, na intimidade da nossa alma, da nossa consciência, cultivar a reflexão, buscando meditar sobre a vida, o que estamos fazendo na terra, o que estamos ofertando às pessoas. Deus espera de nós o melhor daquilo que somos capazes de fazer. Em verdade, a adoração só tem valor se formos fiéis a ela. Não é adorar da boca para fora, ficar rezando. É associar a energia com o pensamento, com a compreensão do fato, saber o que fala, o que pede. Compreender é orar, movimentando as energias do corpo e da mente para que a nossa prece possa alcançar. Não podemos ser bons eventualmente quando as circunstâncias sejam favoráveis, né? A bondade não é um traje de gala para que a gente use só nas festas, né? Nas recepções. Ela é um traje diário. É necessário o testemunho da nossa fé em todas as situações, seja na dor, na alegria, né? Na saúde, na doença. Lá vem o casamento de novo. Nós precisamos casar com a fé. Ela que realmente vai nos nortear, vai nos orientar nos nossos momentos difíceis. Mas não vamos procurar a felicidade em poços que ela não existe, que ela não está. Aliás, ela não está em lugar nenhum. Felicidade não é algo que a gente pode alcançar pura e simplesmente exterior a nós. Ela não está fora de nós, ela está na maneira da gente compreender as coisas. É algo que se deseja, mas é algo que não se pode ofertar. Eu posso desejar para outra pessoa, mas a outra pessoa tem que querer. E nós temos que ser felizes, não atrelando essa felicidade a determinados fatos. Vem aí o Natal, as famílias se reúnem. Não vamos ficar infelizes porque aquela pessoa que a gente tanto queria que estivesse presente pode não estar. Vamos ficar felizes porque ela está feliz onde ela está.
Ela pode não estar onde a gente quer que ela esteja ali ao nosso lado, mas ela está feliz onde ela está. Então quem ama fica feliz quando o outro que ama está feliz. A gente tem que procurar sentir um pouco desse amor que Jesus sentiu por nós. Eu trouxe um texto que se aproxima bem do que seja felicidade. É da Marta Medeiros, para variar, que eu sou fã da Marta. É um texto do livro dela. O texto é Feliz por Nada. Geralmente, quando uma pessoa exclama estou tão feliz, é porque engatou um amor novo, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu quilos que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê para que ela esteja feliz, né? Ela escrevendo, né? Eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom tempo. Quando os quilinhos voltarem, se ela atrelou a felicidade a isso, vai ficar infeliz. Se o amor for embora, vai ficar infeliz. Se a promoção não foi o que ela esperava, vai ficar infeliz, né? Então eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom tempo. Mas sei que as novidades envelhecem. A novidade só é bom na hora, depois ela fica velha. Rapidinho ela fica velha, né? E muito mais rápido que a gente imagina. Então as novidades envelhecem e que não é seguro ser feliz, se sentir feliz apenas por atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada. Digamos, feliz porque nós estamos aí, ó, ela aqui colocou maio, mas a gente vai poder colocar isso aí para que nós estamos em dezembro de 2012, vai vir janeiro de 2013, 12 meses para a gente fazer coisas diferentes, né? Para a gente fazer coisas memoráveis, conquistar sonhos, feliz por estar com as dívidas pagas, feliz porque alguém nos elogiou, feliz porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses, feliz porque você não magoou ninguém hoje, feliz porque daqui a pouco será hora de dormir e não há lugar no mundo mais acolhedor do que a nossa caminha. Mas esquece tudo isso. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito. Né? Por muito. Mas feliz por nada mesmo? O que é isso, né? Talvez passe pela total despreocupação com essa busca de ser feliz. Essa tal de felicidade inferniza a vida da gente. A gente vive atrás dela e não consegue alcançar, né? Faça isso, faça aquilo, a troco de quê? Quem garante que todos chegam a encontrar a felicidade pelo mesmo caminho? Cada um é um, né? Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a alegria, que procura relativizar as chatices diárias e se concentrar no que realmente importa para valer. E assim alivia o seu cotidiano e não atormenta os outros, o que é mais importante. Mas não estando alegre, é possível ser feliz também. Não estando realizado, também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade não está atrelada à saúde. É a maneira como a gente vê a nossa dor. É a maneira como a gente vê o que a gente está passando. Felicidade é calma, consciência. É ter talento para aturar o inevitável. É tirar algum proveito do imprevisto. É ficar debochadamente assombrado consigo próprio. Como é que eu fui me meter nessa? Como é que eu fui? Como é que isso foi acontecer comigo? Pois é, são os defeitos e os efeitos colaterais de estar vivo. Benditos, olha aí uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados, como a gente começou a falar, os que conseguem se deixar em paz. Os que não se cobram por não terem cumprido suas resoluções, que não se culpam por terem falhado, não se torturam por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos.
apenas fazem o melhor que podem. É aquela questão, fizeram a sua parte. Se é para ser mestre em alguma coisa, então que sejamos mestres em nos libertar da patrulha do nosso pensamento. Nós não temos que deixar que os pensamentos nos patrulhem. Nós é que temos que patrulhar os pensamentos. De querer se adequar à sociedade e ao mesmo tempo ser livre. Isso é impossível. Não dá para ser. Ela diz, adequação e liberdade simultaneamente? É uma senhora ambição. Demanda a energia de uma usina nuclear. Para que a gente vai se consumir tanto, né? A vida não é um questionário de Proust. Você não precisa ter que responder ao mundo quais são as suas qualidades, sua cor preferida, seu prato favorito, que bicho seria. Você é o que é. Um perfeito bem intencionado e que muda de opinião sem a menor culpa. Talvez ser feliz por nada seja isso, né? Eu achei maravilhoso esse texto dela, porque realmente a gente tem que parar de atrelar a felicidade às coisas que nos acontecem de bom, porque nem sempre acontece coisas de bom pra gente o tempo todo. E aí, nesse momento, a gente vai ser infeliz? Não. Esses momentos vão ter a sua felicidade também, porque vão nos colocar à prova. Vão nos dar a oportunidade de tirar de nós o que nós nem conhecemos. Como a gente falou na outra palestra, tirar a tampa. A tampa que existe em nós, para que a gente possa ver tanta coisa boa que existe dentro de nós, tanta coisa boa que somos capazes de fazer e tantos motivos que temos para ser feliz por nada. Muita paz para todos, tenha um Natal muito feliz junto dos seus amigos, dos parentes, e essa felicidade, não vamos esquecer, está atrelada ao esforço que fizermos para tudo isso dar certo. Muita paz.